Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Sublimação Semântica e Hermenêutica. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar então lá do princípio, a criação. Nós sabemos que nós cristãos, que a Bíblia foi criada por Deus. Esse relato está no primeiro livro do Pentateuco, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Você acompanhando a leitura, você vai encontrar que Deus criou o céu e a terra. Vamos só parar nesse versículo. Quero fazer uma pergunta e levantar essa questão. Será que nós já mensuramos o tamanho da galáxia aí nos outros vídeos, né? Mais ou menos, né? A nossa vaga percepção, que nós achamos que é esse tamanho. Será que Deus, em cima disso, será que Deus só criou a Terra com vida nessa vasta galáxia, nessa imensidão do universo? Só a Terra tem vida? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou falar um texto. Não, aliás, eu vou falar 3. Aí vocês tirem suas conclusões. O primeiro texto se encontra em Jó, acho que é o versículo 1, 6 ou 8, se eu não me engano. Não me falha a memória. Procure ali. Você vê o relato que os filhos de Deus vieram se apresentar perante Deus. E Satanás estava no meio deles. Pare para pensar um pouco aí. Reflita. Os filhos de Deus vieram da onde? Eles devem ter vindo de algum lugar. Hipoteticamente não era no céu, porque Satanás já não estava mais lá. E nós sabemos que depois que ele caiu, ele não teve acesso negado ao céu. Mas a porta do céu ali, aparentemente na entrada ali, ele poderia ter chegado, conforme o relato bíblico. Então esses filhos de Deus vieram da onde? Eu me levo a pensar, eu, Paulo, claro, cada um tem o livre direito de pensar diferente, que esses seres que vieram seriam representantes de outros planetas. Por quê? A Terra está subjugada por um período de tempo na mão de Satanás. Então ele ficou representante dessa Terra. Cristo já resgatou, já pagou o resgate. Mas até Cristo voltar na sua segunda vinda, ele se intitula o representante desse planeta. Então isso me leva a pensar que esses outros seres, por que não seriam os 24 anciões de Apocalipse 4, versículo 10, que foram lá depor as suas coroas? E quem eram esses 24 anciões também? E se falar do capítulo 4 de Apocalipse, é mencionado também 4 seres estranhos, 4 seres que não é nada normal, habitual que nós conhecemos, de aparência, de estética e de postura. Sendo assim, Jesus também deixou uma parábola que me intriga muito. Ele diz que eram 100 ovelhas e só uma se perdeu, e ele veio para resgatar essa única ovelha. Não podia ser 100 planetas? Ele está falando em forma de parábolas? Ou não poderia? Essa interpretação fica no coração de cada um. Eu creio piamente que o poder de Deus, ele não tem nem como querer mensurar uma coisa dessa, né? Ele não ia criar só o planeta Terra. Ele deve ter criado mais mundos. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi ao terceiro céu. Olha só que interessante. E para fechar essa explicação aí dos planetas, eu tenho uma crença, e acho que milhares ou milhões do mundo também tem. Nós acreditamos numa profetisa do Senhor. Muitos têm ela como uma falsa profeta, porém, eu vejo que não tem nada nos escritos dela que desabona as suas visões e os seus escritos. Antes,
eles só me reforçam mais a teoria que Cristo nos ama e nos deu um profeta para guiar o seu povo nos últimos dias. E ali em alguns livros delas, eu vou só citar os primeiros escritos. Eu acho que é a página 103, ela menciona que os mundos não caídos têm uma árvore da vida lá também para testar os seus habitantes. Olha que interessante a palavra dessa senhora. O nome dela é Ellen Goldwhite. Você tem todo o direito de discordar dela. Assim como eu tenho todo o direito de discordar de vários líderes, de vários homens que instituiu várias igrejas hoje no mundo, ascendendo, dizendo que foi Cristo que o motivou a fazê-lo. Então, dito isto, eu queria também trazer uma reflexão. Se foi, claro, pelo lado evolucionista, né? Deus criou o Criador. Sendo Ele Criador, por que as variações de deuses? Por que a variedade de religiões hoje no mundo? Se a gente vê pela história, eu sempre falei aqui e sempre vou afirmar, eu sou evolucionista. Não, desculpa, eu não sou evolucionista, eu sou criacionista. Eu creio na criação, não na evolução. Por isso que eu creio piamente que esse planeta não tem 6 milênios ainda, não tem 6.000 anos. Porque eu sigo o calendário judaico-cristão, que é o calendário bíblico. O nosso calendário é o calendário grego-romano, ou mais preciso, é o calendário romano. Foi encomendado pelo Papa Gregório Aloysius, acho que foi quem fez esse calendário solar, diga-se de passagem. E o Papa Gregório que o encomendou. Então, se eu creio no calendário bíblico, ele me dá base que a Terra não tem 6 milênios ainda. Voltando à questão, por que eu estou explicando essa questão de anos? Porque Deus, quando tirou Adão e Eva do paraíso, eles tinham só a Deus, eles só adoravam a Deus. E ali os seus filhos, então, começou a proliferar. E claro que teve que haver um incesto entre famílias, isso não há dúvidas, né? Para que perpetuasse a humanidade. E só que esse é assunto para outro vídeo também. O que aconteceu? Ali, muitas pessoas, muitos filhos, descendentes de Adão, começaram a voltar o seu coração. Nós sabemos que já tinha um ser nessa época que já estava dominando aqui no mundo. E claro, por influência desse, as pessoas deixaram o Deus verdadeiro e começaram a adorar a lua, o sol, até a chuva. Por que era óbvio a pessoa, no ponto de vista deles, adorar a chuva? A terra passasse, por exemplo, exemplificando aí, por um período de seca muito longo, né? As plantas não fluíam, os animais morrendo, enfim. A seca significa morte. Aí vem a chuva, lava, refloresce, tudo novo, tudo colorido. Que o cara que estava distante de Deus lá, pode ser que o avô era temente a Deus, mas aí passou para o filho, para o neto. O neto saiu sem a crença do Deus verdadeiro. Ele achava que a chuva era uma forma de Deus, o sol, por dar força, energia e calor. Então foram se criando esses mitos, foram se mistificando esses deuses. E no século 1900, depois da criação, eles contam 3.800 antes de Cristo. Não, 2.800 antes de Cristo eles contam. Esse século 1200, 1300 mais ou menos. Olha o aparecimento de Noé, na época do dilúvio. E nessa época então houve dilúvio, passou os dias do dilúvio. Aí o povo, como é sábado por todos nós, começou a querer construir a Torre de Babel. Ali houve então, um anjo veio, confundiu a língua, todo mundo sabe da história.
Nós vamos abordar um vídeo sobre isso também no futuro. Então se separaram, porque eles não tinham comunicação. Até hoje, se você não se comunica bem com uma pessoa, você não consegue ficar muito tempo do lado dela, porque você fala uma coisa, ela entende X, a coisa não flui, né? Então, o que houve? Eles se distanciaram, cada um foi para o lado, por isso tem essa diversidade de línguas, e houve, obviamente, a diversidade de religiões. Então, pelo contexto hoje, se nós tivéssemos nascido na parte oriental do planeta, a chance de nós sermos ateus era muito grande. São muito grandes hoje também para os descendentes de lá. Porque lá os caras não é cristão lá. Lá é hinduída, é o deus Shiva, aquele elefante, que vocês sabem que tem mais de 200 braços, né? Acho que tem uns 7 braços. O próprio Siddhartha, que é o príncipe budista. Maomé fundou o islamismo, né? A religião islâmica. Então, as pessoas lá não adoram Deus, eles adoram essas divindades deles aí. Então a porcentagem, a probabilidade de nós não sermos ateus seria muito grande. Então a gente não pode também julgá-los, porque na sua inocência, se eles morreram na sua inocência crendo naquela crença, Deus vai imputar a justiça. E Cristo não é injusto, ele é amor, e amor leva a pessoa a ser justa. Tem a ver com a lei de amor de Deus. Então ele jamais vai poder levar uma pessoa dessa a perder a salvação pelo tempo de ignorância que ela vivia. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: nós acreditamos num Deus aqui, eles acreditam em outro Deus lá. Haverá um tempo, claro, nós sabemos, que o Evangelho vai ser pregado a toda criatura. Aí sim as pessoas irão fazer a sua decisão. Mas enquanto as que estão morrendo hoje, posso dizer que é um estado de ignorância, seria muita... não posso dizer que é um estado de ignorância, porque seria da minha parte muito arbitrário, né? Quem sou eu para julgar alguém? Mas no conhecimento que nós temos como cristão, nós sabemos que eles não têm o conhecimento que nós temos. Acho que isso é a colocação melhor que eu tenho para pôr. Então o assunto de hoje é esse que eu quero colocar em pauta para vocês. Vocês acreditam, voltando, vocês acreditam na criação de um planeta apenas? Vocês acreditam que esses deuses criados pelo homem e outras divindades que houve, e é por isso que houve também uma mistificação, né? Voltando, só dando um pause aí, deu uma red pill aqui na cabeça. Pera aí, ó. Você pensa, por que os gregos, né, eles acreditavam, os babilônicos, os egípcios, em todas aquelas divindades deles? Derivado da Torre de Babel. Aí hoje, a filosofia moderna, eles querem misturar muito a cabeça das pessoas, né? Principalmente os contemporâneos. Os filósofos também antigos, né? Eles começaram a deixar o mito de lado e ver mais a existência, né? O ser, né? Mas nós vemos que tudo isso não deixa de ser uma questão elaborada pelo arquiteto, grande inimigo das nossas almas. Esse arquiteto inimigo das nossas almas, ele arquiteta planos, ele faz estratagemas para que nós divaguemos e esqueçamos a verdadeira maneira de adoração, quem é o verdadeiro Deus que se deve adorar, porque ele sabe o que imputa a falsa adoração. Então nós sabemos que essas artimanhas estão aí. Então nós temos que estar preparados para não se misturar com elas. Temos que estar com a nossa fé consolidada. Vai haver uma prova muito grande. Eu não queria falar sobre isso, mas para não fugir do assunto, mas vocês não estão percebendo, não? Presta bem atenção no que está acontecendo no nosso planeta. Vocês acham que a Áustria já começou? A Áustria já deu os sinaizinhos dela, botou as asinhas dela para fora, querendo obrigar a população a tomar vacina. Nós não somos gado. Nós temos direito de pensar, livre-arbítrio, liberdade de pensamento. Eu não estou falando só da vacina. Logo virão leis
que você não vai poder comprar nem vender. Você não vai poder entrar em mercado, que você não vai poder entrar num banco, você não vai poder circular com a moeda virtual. Isso não é meu modo de pensar, isso não é interpretação minha não. Nós vamos chegar nisso, está lá em Apocalipse. Aliás, Apocalipse 12, 13, 14 é os nossos dias, tá? É os dias antigos, não é os dias pré-históricos, como dizem muitos, é os dias modernos e os contemporâneos que nós passamos, os tempos modernos, tempo da idade medieval, moderno e o tempo contemporâneo agora. 12, 13, 14. É a nossa atualidade em cima daquelas profecias. Nós vamos chegar lá. Mas então, o vídeo hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aí nos comentários embaixo. Compartilhe o vídeo, se for da vontade de vocês. Faça a parte de vocês aí que eu vou fazer na minha aqui. E o próximo vídeo eu vou falar da benção que Deus me deu. Vocês podem perceber que eu estou sem meus coletes. E vou contar como que aconteceu, como que foi o milagre. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Deus seja louvado. Em pé.